Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos novamente para mais umas reflexões em conjunto. E hoje nos compete estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos estudando o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. E os itens de hoje nos couberam os itens 7 e 8, que é convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Dois itens apenas e tão profundos, tão necessários, tão importantes, e é claro que não tenho nenhuma pretensão de esgotar as reflexões sobre esse assunto, mas começar a refletir junto com vocês. Então vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler esses dois itens e vamos conversar um pouco, ok? Item 7. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um banquete, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, e sereis felizes por eles não terem meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão no reino de Deus. Registrado pelo apóstolo Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. E no item 8 são as reflexões trazidas por Kardec. Quando derdes um banquete, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos. Mas quem? Os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus tenha pretendido dizer que, em vez de seus amigos, alguém reúne em sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O fundo de seu pensamento se revela nestas palavras: e sereis felizes por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Isto é, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação admirável, disse: Convidai os pobres para os vossos banquetes, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por banquetes, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Aquelas palavras, entretanto, também podem ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes a honra, ou por sua vez convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, lhes prestamos grandes serviços sem que o percebam. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Quanta coisa importante, quanto conteúdo apenas nesses dois itens, não é? Pois é, meus irmãos. Vamos começar refletindo aqui na passagem evangélica. É interessante. Eu vi também umas palestras sobre esse tema no YouTube. Gente, a tecnologia a favor do bem, né? Olha, eu vi apenas duas, mas
Nossa, muita coisa boa nós podemos pesquisar, nós podemos estudar, nós podemos ouvir nos nossos momentos vagos. Olha, nesse momento da humanidade, das conquistas tecnológicas da humanidade, só não estuda, só não sabe praticamente quem não deseja, quem não está motivado, quem não tem interesse real em ocupar parte do seu tempo, pelo menos, em estudar, em aprender. Muita coisa boa. E aí, um dos palestrantes dizia o seguinte: vocês já notaram que no início desse item 7, disse também aquele que o convidara. Quem disse? Jesus. Disse a quem? Aquele que convidara Jesus para o festim, para a festa, para o banquete. Olha só, imagina a situação. Fomos convidados, comparecemos ao banquete, à festa, o que seja, e chegando lá nós falamos para quem nos convidou. Provavelmente o dono da festa, né? Olha só, deixa eu fazer uma parte aqui. Quando você der um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem vossos irmãos, nem os parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que eles não tenham a obrigação de convidar de volta. Convide aqueles que, quando der uma festa, convide aqueles que não pode retribuir. Imagina a situação, né? Ou seja, Jesus aproveita todos os momentos, né? Alguém convidou Jesus, Jesus foi, mas aproveitou, não foi para se banquetear, né? Oba, hoje tem, como é que é? Buffet livre. Não, né, gente? Com certeza. Foi muito mais, não para usufruir do repasto, mas para dar, né? Dar desse alimento espiritual. Lá no banquete, no festival, no festim, estava sendo ofertado, oferecido banquete físico. Mas Jesus, em todos os momentos, estava disponível, preparado e disposto a fornecer o banquete espiritual. Então, ele já aproveita o momento e a situação para né, transmitir o ensinamento tão valioso, né? Que é esse, convidar os pobres e os estropiados. E a gente vê, né, além da situação inusitada, né, não para Jesus, né, mas imaginemos a situação, né? Chega para quem nos convidou, olha só, tudo bem, eu vi, está ótimo, mas quando você for dar uma festa, aproveita aí, olha o ensinamento sendo transmitido. E Jesus usa uns termos que a gente não está muito acostumado, né? Então eu fui lá pesquisar também. Convidar para eles os pobres, não tem, né, bem conhecido esse termo para a gente. Os estropiados, gente, quem são os estropiados? Lá o dicionário nos diz o seguinte, que estropiados são os à primeira vista, né? Logo de cara, estropiado é aleijado, mutilado, decepado, inválido. Mas também estropiado pode ser entendido, né, diz lá o dicionário, como os assoberbados, os cansados, desfigurados, os exaustos. Olha que interessante a gente observar esse outro aspecto, além do aspecto físico, da mutilação, né, de ser aleijado, de ser considerado inválido por falta de um membro, etc. Mas também todos os que estão assoberbados, cansados, desfigurados, exauridos, exaustos. Vamos guardar esse outro conceito sobre estropiados. E aqui ele usa, né, os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Gente, 2000 anos, mais de 2000 anos. As conquistas que a ciência fez hoje em dia são muitas, né? A indústria farmacêutica, né? Quantas e quantas conquistas, os medicamentos que nós temos hoje ao nosso dispor. Quantos, àquela época, eram coxos, imaginemos, né? Paralisia, aleijados, cegos, né? Problemas nos olhos, que hoje nós
damos conta com os equipamentos, com medicamentos, com tratamentos a nosso alcance e com relativa facilidade. Mas naquela época, vamos imaginar como as doenças eram devastadoras. Quando não tiravam a vida, né, diminuíam o tempo de vida, imagina qual era, eu não pesquisei não, mas qual devia ser o tempo de vida, a estimativa de tempo de vida de um adulto, né, de um ser, né, de um homem ou mulher na Palestina, né, ao tempo de Jesus. Imagina hoje, que diferença. Pois é. Então, o que Jesus fala? Fala dos pobres, dos estropiados, aleijados, inválidos, mas também do aspecto moral também. E fala dos coxos, dos cegos, enfim, aqueles que chamam a atenção pela dificuldade, pela anomalia física e que normalmente eram pessoas de muito baixo poder aquisitivo, que certamente num festim como esse, num banquete como esse, não poderia retribuir. E aí Kardec, né, mas Jesus era preciso que Jesus pintasse com cores muito fortes, que ficassem registrado na mente de nós, seres humanos daquela época, e que isso atravessasse os séculos, a fim de que nós fôssemos ouvindo, ouvindo, e nossos ouvidos fossem sendo abertos, tivéssemos ouvidos de entender, nossos olhos também fossem sendo abertos, não apenas com as conquistas da ciência, mas principalmente com as conquistas do espírito, as conquistas morais. E aí chegamos no surgimento da doutrina espírita, lá no século XIX, e vamos ver aqui Kardec já dizendo o seguinte, né? Depois de 1800 anos, que cuidado, né, para nós nos levarmos ao pé da letra. Lembra que a letra mata e o espírito vivifica. E ele diz, parece absurdo, né, que nós convidemos apenas para as nossas comemorações, não convidemos ninguém que a gente gosta, nossos parentes, conhecidos, amigos, os vizinhos, pessoas com quem nós mais convivemos, mas somente aqueles, os pobres, coxos, os cegos e os estropiados. Os mendigos de verdade da rua, né? Não é possível que Jesus tenha querido dizer isso ao pé da letra, né? Kardec, mais adiante, no item 8, como já foi lido, como eu li logo no início, o âmago do seu pensamento se revela nesta proposição. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Ou seja, qual é o grande objetivo desse ensinamento? É nos estimular a dar sem esperar retribuição. Vamos imaginar na sociedade ao tempo de Kardec, que as pessoas se reuniam para as festividades e esperavam, né, por convites, e convites formais, não era pelo WhatsApp como hoje é não, viu, gente? Convites formais, por escrito, mandado entregar, né? Provavelmente uma pessoa ia pessoalmente entregar o convite, com toda a pompa e circunstância, né? E a pessoa era convidada para aquele evento, e quando a pessoa desse um outro evento, com certeza iria convidar aquelas pessoas que os convidaram primeiro e assim por diante. E hoje em dia ainda, né, existe essa situação. Convidar as pessoas sabendo que, né, cria toda aquela ocasião. Muitas vezes essa ocasião é apenas para mostrar e demonstrar a abundância em que a pessoa está vivendo, as facilidades que a pessoa está. Quantas vezes sabemos que numa festa, numa situação assim, pessoas gastam muito mais do que têm para gastar, se comprometendo, às vezes, financeiramente, mas que tem que dar, né, tem que mostrar, né, demonstrar aí os bens que possua, a sua condição, quer que a sua festividade fique registrada, faça acontecer, e até espera que,
quando os convidados, por sua vez, também fizerem eventos, os convidem. Pois é, até hoje nós ainda gostamos de convidar para aparecer, né? Convidar para exaltar a nossa personalidade, aquilo que possuímos. Pois é, e o convite do Cristo é sempre o quê? Dar sem esperar retribuição. Dar pelo bem de fazer o bem, porque fazer o bem, gente, faz muito bem. Kardec mesmo diz, quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Gente, fazer o bem faz muito bem, principalmente a quem faz. Lógico. A lei de causa e efeito nos diz que tudo que fazemos retorna para nós. Se hoje nós estamos numa condição de maior dificuldade em alguma área da nossa vida, seja financeira, seja física, na nossa saúde física, ou emocional, ou mesmo psíquica, pois é, sabemos que estamos colhendo os frutos da nossa plantação. Seja a nossa plantação realizada há pouco tempo ou há muito tempo, que transcende as barreiras do início da nossa vida aqui na Terra, dessa nossa última vida aqui na Terra. Nós temos várias encarnações e elas são uma continuidade de crescimento. Então, aquilo que estamos colhendo agora, ou é fruto do nosso passado próximo ou do passado mais distante. Quando renascemos, quando preparamos a nossa encarnação aqui na Terra, nós planejamos os principais pontos, aquilo que vamos passar, as provas, os testes, como na escola, para ver se já nos fortalecemos. São as provas. E as expiações são os resgates daquilo que fizemos no passado, distanciado das leis divinas ou naturais, distanciados do bem, ou seja, do amor, ou seja, da caridade. Porque a caridade é o quê? Amor em ação. Então, meus irmãos, de muitas formas, nós também, em muitas situações, em muitos aspectos, somos os estropiados. E é o Mestre Jesus quem nos convida para esse grande banquete que é a Boa Nova. E para a Boa Nova chega quem para esse banquete? Nós, né? Quem somos? Os coxos da alma, cegos da alma, estropiados, se não fisicamente, né? Mutilados, limitados, decepados, mas certamente moralmente, também esgotados, cansados, quantas vezes exauridos em alguns aspectos. E o Cristo nos convida, esperando que nós vamos retribuir? Não, ele não espera, não conta com isso, mas sabe que, pelo fluxo da vida, pelas leis divinas que nos dirigem os passos, nós só caminhamos, nós evoluímos e progredimos quando estamos sintonizados ao bem, à lei de amor. E a lei de amor é um exercício de nós para conosco, para com Deus, principalmente para com o outro, o próximo, todos aqueles que estão à nossa volta. Então, nesse banquete do Cristo, por exemplo, é uma forma de nós entendermos também, nós somos os convidados. E no momento, temos poucas condições de retribuir. Mas à medida que vamos evoluindo, à medida que vamos entendendo e nos saciando com esse pão da vida, com essa água que descedenta e não deixa com que sintamos sede jamais, nós vamos aprendendo que quanto mais damos, mais temos para dar. E vamos distribuindo um pouquinho do que temos. E mais temos para distribuir.
Esse é o fluxo da vida. Jesus espera, né? Jesus dá sempre. A boa nova é um exercício de amor e de doação do Mestre. E sabe ele que um dia nós vamos entendê-la por inteiro e por completo. Há quanto tempo nós estamos ouvindo a palavra do Mestre, hein? Quem pode dizer que é só agora? Provavelmente não. Estamos ouvindo. Se não estávamos lá com ele, lá atrás, há 2000 anos, e ainda pedimos, né? Quando lá Pilatos falou Jesus ou Barrabás, provavelmente a gente deve ter falado Barrabás. Porque se a gente tivesse falado Jesus, não estávamos mais aqui. Já tínhamos partido para os mundos mais evoluídos, porque já tínhamos entendido o âmago da mensagem do Cristo. Mas o fato é que aqui estamos. E vamos daqui partir, né? A gente não pode mudar atrás, né? Não pode modificar o passado, mas podemos construir um futuro melhor. Não seguimos o Cristo antes, mas podemos fazê-lo agora. Ué, toda hora é hora, né? Todo dia é dia, toda hora é hora de renovar, recomeçar, refazer, reconstruir. Bom, continuando aqui. E é lógico que num festim, mais adiante Kardec fala, se tomada ao pé da letra, de forma literal, sempre tem aquelas pessoas que muitas vezes não têm condições, mesmo sendo nossos parentes e amigos, não têm condição econômica, financeira de retribuir, né, de fazer até um festim em sua própria casa. E quantas vezes nós acolhemos, não apenas nos dias de festins, né? Às vezes a pessoa faz caridade ou se preocupa em ajudar quem está lá longe, mas esquece de ver os parentes, os amigos, os vizinhos, as pessoas que estão bem pertinho, passando às vezes por necessidades econômicas, financeiras, necessidades morais. É um tempo em que nós doamos o carinho, o ouvido, né? Ouvimos silenciosamente, ouvimos sem julgar, ajudamos. Isso também é convidar para o festim sem esperar retribuição, dar sem esperar retribuir. Meimei nos fala no livro, está registrado aqui no livro Caridade, do Chico Xavier, que reúne várias mensagens em torno desse assunto. Fala de uma coisa muito interessante. Muitos podem falar assim, mas eu não faço mais caridade, não ajudo mais, porque não tenho tempo, meu tempo é muito escasso, eu tenho muitas atribuições, é trabalho, é estudo, é atividade no centro, não dá não. Não dá? Vamos ver o que Meimei nos fala. É o capítulo 23 do livro A Caridade, psicografado por Chico Xavier, e Emmanuel, alguma das mensagens, outros espíritos. No caso do capítulo 23, Meimei. Chama-se esse capítulo 1/4 de hora. Quando tiverdes 1/4 de hora, 15 minutos, à disposição, reflete nos benefícios que podes espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom ânimo de algum familiar dentro da própria casa, das palavras de amor e de paz que o amigo enfermo espera de tua presença, de auxiliar em alguma tarefa que te aguarde o esforço para a limpeza ou o reconforto do próprio lar, da conversação edificante com uma criança desprotegida que te conduzirá para frente às sugestões de boa vontade, de estender algum adubo a essa ou aquela planta que se te faz útil, e do encontro amistoso em que a tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequenos raios de amor a se nos irradiarem do coração. Nem 15 minutos
Não temos desculpa para fazer algo de útil a alguém, ao nosso próprio lar, às situações que nos rodeiam. Todos nós temos 15 minutos. Bom, algumas reflexões que eu também trouxe para nós fazermos hoje sobre essa passagem é a seguinte: nós podemos destacar 3 tipos de caridade. Caridade material, o auxílio, a ajuda a quem tem frio, a quem tem fome, necessidades próprias, outras necessidades, né, o remédio próprio àqueles que estão vivendo aqui na vida da Terra. Caridade material. Caridade moral é a ajuda a todos os estropiados, coxos, cegos da alma. E em algum aspecto, nós também somos cegos, estropiados e coxos. Em algum aspecto da nossa evolução e do nosso progresso, nós somos, sim, deficientes da alma naquele aspecto. E é o Cristo, é o médico de nossas almas, o Mestre Jesus, quem estende o quê? O remédio, o alimento e a água de que nós necessitamos e que nós podemos estender também, mesmo sendo coxos, aleijados, estropiados em algum aspecto, em outros nós não somos mais. Nós já ultrapassamos, já crescemos, nos desenvolvemos e somos abundantes. E podemos e devemos distribuir essa abundância, seja numa palavra, num olhar, numa prece, no silêncio, na tolerância em silêncio, na compreensão que estendemos. Nós estamos alimentando, né? Chamando para esse banquete esses nossos irmãos, nossos companheiros de humanidade. Muitas vezes é o nosso familiar, nosso amor, nossos amores. Pois é. E a caridade também é espiritual. Porque se somos assim, né, em muitos aspectos, estropiados, coxos, aleijados, cegos, surdos, algum aspecto de das virtudes, quando nos transferimos para o mundo espiritual, não nos santificamos, não é? Apenas deixamos o corpo físico e passamos para a outra dimensão da vida. Então, como precisamos, e os homens, né, os seres precisam da caridade espiritual. Por isso, tão grande e tão útil é a caridade espiritual que se faz nos centros espíritas, não só pelas preces, orações, as irradiações, mas o atendimento direto através dos grupos, né, de atendimento mediúnico aos irmãos desencarnados em grande sofrimento, para que eles se sintam acolhidos, ouvidos, voltem a ter esperança e se adaptem assim a essa vida espiritual, se curando, se tranquilizando, ficando mais senhor de si mesmo, dos próprios pensamentos, organizando suas emoções para esse período que vão passar no mundo espiritual, se preparando, revendo a sua última encarnação e se preparando para novas conquistas. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, nossa hora já vai caminhando. Convidar os, os pobres e os estropiados é o item, né? É o título. Esse é o convite do Mestre. Muitas vezes nós estamos na condição de abundância, de tempo, de conhecimento, para convidar todos aqueles que estão à nossa volta para repartirmos um pouco dessa abundância que temos. E muitas vezes nós somos os convidados, todas as vezes do Cristo. E quantas vezes chegamos no centro espírita, vamos ouvir uma palestra, vamos ler um livro, estamos nos sentindo exauridos, cansados, desanimados, desesperançados, mesmo que momentaneamente. E aquela página que lemos nos alimenta de uma forma assim tão profunda.
é Deus provendo a nossa necessidade. E é o Mestre Jesus, governador espiritual da Terra, nos acalentando com essa mensagem de luz que é a Boa Nova. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, agradecer profundamente a Deus essa oportunidade desta vida aqui na Terra e a oportunidade de conhecer a doutrina dos Espíritos, essa doutrina que é o Consolador prometido, que nos alimenta tanto, mostrando, trazendo de volta os ensinamentos do Cristo, mas à luz, né, do entendimento, da fé raciocinada. Para terminar o nosso encontro de noite, de hoje, as nossas breves reflexões, eu vou trazer aqui o livro Felicidade, No Rumo da Felicidade, da nossa irmã Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, e que fala sobre livre-arbítrio e caridade. É uma forma de nós entendermos como usarmos melhor os recursos que nós temos, as escolhas que nós fazemos a benefício do bem, da caridade, que é amor em ação. Então, eu vou encerrar com as palavras de Joana de Ângeles e com a minha imensa gratidão por essa oportunidade. Livre-arbítrio e caridade. Nunca será demasiado entretecer-se considerações sobre a caridade. A caridade é sempre luz que abençoa aqueles que jornadeiam na aflição. Mesmo quando não é vista, a semelhança dos raios solares quando o astro-rei está ausente, beneficia, penetrando as vidas e renovando-as. Assim, a caridade, seja no seu aspecto material ou moral, reflete o amor de Deus que alcança as almas socorrendo-as. Quando a caridade material não se faz necessária, jamais será secundária aquela de natureza moral, porquanto vital como o ar penetra e sustenta a vida. São caridades morais. O sorriso de afabilidade ao atormentado que perdeu a esperança. A palavra de estímulo quando todos os outros recursos ficaram baldos de resultados. O gesto de simpatia ante a circunstância aziaga e infeliz. A compreensão fraterna face à ofensa e à maldade. A oração intercessória em favor do adversário em sofrimento. O apoio emocional no momento áspero da desgraça. Do desafio, né, gente? O perdão da ofensa e a dedicação ao tombado. A gentileza de um socorro espiritual. Quem pode, por acaso, no transe da dor, dispensar qualquer uma dessas concessões? Qual a pessoa que se sinta tão completa que dispense um amigo ou uma palavra de reconforto? A caridade é luz que deve ser considerada como bênção de Deus nas estradas do mundo. Praticá-la ou não é opção de cada indivíduo. Aquele que a utiliza favorece o crescimento de luz que se esparze. Quem se nega a realizá-la faculta a ampliação da sombra que predomina. O livre-arbítrio e a caridade constituem alavancas para o progresso do homem na direção de sua meta final, que é a felicidade. Jesus, todo amor por excelência, em instante algum deixou de esparzi-la, iluminando as vidas que desde então jamais perderam a diretriz. Caridade, portanto, hoje e sempre. Assim, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde. E que a caridade, que é o amor em ação, guie sempre nossos passos pela vida afora. Graças a Deus.